Era manhã de 13 de janeiro de 1995, precisamente às 8 da manhã, quando um funcionário do Campus Jobs Corp, localizado em Knoxville, no Tennessee, vivenciou um momento aterrorizante que ficaria gravado para sempre em sua memória. Enquanto fazia sua caminhada rotineira pela área densamente arborizada que circundava o campus, ele notou algo incomum em uma clareira remota, próxima a um antigo moinho abandonado. O que parecia à primeira vista ser restos de um animal chamou sua atenção. Contudo, à medida que se aproximava, a cena revelou-se muito mais perturbadora do que ele poderia imaginar. Os vestígios, visivelmente marcados por uma violência extrema, eram de tal brutalidade que lhe causaram uma mistura de choque e repulsa. Desorientado, o homem não teve dúvidas. Precisava notificar as autoridades imediatamente. O que inicialmente parecia uma descoberta de rotina se transformaria no início de um caso que abalaria profundamente a comunidade local. Ao serem informados sobre o achado, os agentes da polícia de Knoxville chegaram ao local sem demora. Assim que iniciaram a análise da cena, ficou claro que aquela descoberta era ainda mais horrível do que o relatado. Não eram restos de um animal, como o funcionário havia pensado inicialmente. Tratava-se de um corpo humano. Os restos mortais estavam espalhados de forma desordenada, sugerindo um ato de extrema brutalidade. A mutilação era tão severa que o rosto da vítima estava completamente desfigurado, tornando impossível uma identificação visual. Além disso, um detalhe macabro chamou ainda mais a atenção. Gravado de maneira meticulosa no peito da vítima, um pentagrama destacava-se como se tivesse sido desenhado com algo pontiagudo. Aquela cena horripilante levantava perguntas perturbadoras. Quem seria capaz de tamanha selvageria? O que poderia motivar um crime tão hediondo? As respostas, que viriam à tona nas semanas seguintes, seriam tão sombrias quanto a própria descoberta. Krista Gale Pike nasceu em 10 de março de 1976, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Seus pais, Glenn Pike e Carissa Hensey, não planejaram a gravidez e, na época, nem mesmo eram um casal. Ambos lutavam contra o vício em substâncias ilícitas, um prenúncio das dificuldades que marcariam a vida da jovem Krista. Dada a incapacidade dos pais, a garota foi criada por sua avó paterna. Longe de ser um refúgio seguro, o lar da avó era permeado por alcoolismo e abuso verbal. A pequena Krista passou seus primeiros anos brincando no matadouro do avô, exposta a um ambiente de violência explícita. A exposição à violência não se limitava ao mundo real. Em casa, Krista era frequentemente exposta a conteúdos inapropriados para sua idade, como filmes adultos e de terror. Aos 8 anos, a garota já demonstrava um comportamento desafiador e rebelde, tornando-se praticamente incontrolável. Aos 9 anos, começou a cultivar erva no quintal da casa. A morte de sua avó, quando Krista tinha 12 anos, forçou-a a mudar para a casa de sua mãe, que trabalhava como enfermeira. Carissa, contudo, não possuía os recursos financeiros nem disposição emocional para cuidar adequadamente da filha. A relação entre mãe e filha era marcada pela negligência e pela falta de afeto. Nesse período conturbado, um dos namorados de Carissa agrediu Krista violentamente com um cinto. A resposta da adolescente foi imediata e brutal. Atacou o agressor com uma faca de açougueiro. O incidente, em vez de ser um alerta à necessidade de intervenção e apoio psicológico, foi apenas mais um episódio na espiral descendente da vida de Krista. A adolescente, atormentada pelos maus tratos e pela falta de amparo, tentou tirar a própria vida com o uso excessivo de medicamentos. Novamente, a oportunidade de oferecer ajuda e tratamento foi ignorada. Mesmo com a relação conturbada, Carissa tentou se reaproximar da filha, chegando a fumar erva com ela. Contudo, tais tentativas foram ineficazes.
Krista permanecia rebelde, roubando e mentindo para a mãe constantemente. O ressentimento que carregava em seu interior crescia a cada dia. Aos 14 anos, Krista pediu que seu então namorado se mudasse para a casa da mãe. Diante da recusa de Carissa, Krista ameaçou fugir e viver nas ruas. Cedendo à pressão, Carissa concordou com a mudança, mas a convivência entre os três se provou insustentável. Krista então decidiu morar com seu pai, que havia reconstruído sua vida com uma nova companheira e uma outra filha. A convivência com o pai, porém, também se mostrou problemática. Glenn logo percebeu o comportamento desobediente, desonesto e manipulador de Krista, chegando a suspeitar que ela havia abusado sexualmente de sua meia-irmã de apenas 2 anos de idade. Diante da suspeita, Glenn expulsou Krista de casa. A realidade, entretanto, era que Krista havia sido vítima de diversos abusos ao longo de sua vida, incluindo 2 episódios de abuso sexual e inúmeras agressões físicas evidenciadas pelas cicatrizes em suas costas. Provavelmente, Krista sofria de transtorno de estresse pós-traumático grave, mas nenhum dos adultos ao seu redor parecia se importar. Em 1995, aos 18 anos de idade, Krista Pike enfrentava um período de incertezas. Após abandonar os estudos, ela vagava sem rumo pela Carolina do Norte, sem perspectivas claras para o futuro. Preocupada com a situação da filha, Carissa propôs uma solução que poderia ajudá-la a encontrar um novo propósito: inscrever-se no Job Corps, um programa governamental destinado a jovens de baixa renda. O objetivo era oferecer a Krista treinamento profissional e educacional, ajudando-a a construir uma base para recomeçar a vida. Convencida pela ideia, Krista aceitou a sugestão e se matriculou no curso de programação de computadores oferecido pelo Job Corps no campus de Knoxville, no estado do Tennessee. O local funcionava como um campus universitário, reunindo jovens de várias regiões dos Estados Unidos. Muitos deles, assim como Krista, carregavam histórias de vidas difíceis, marcadas por traumas e desafios. Morar no campus e frequentar as aulas deu a Krista algo raro, um vislumbre de esperança para o futuro. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia estar se ajustando a um ambiente que poderia abrir novas oportunidades. Entre as aulas e a convivência com outros estudantes, Krista começou a vislumbrar um futuro diferente daquele que até então parecia inevitável. Mas o curso da vida de Krista estava prestes a tomar um novo rumo. Durante sua estadia no campus, ela conheceu Tedero Shipp, um jovem de 17 anos com quem logo desenvolveu uma conexão intensa. Tedero, assim como Krista, tinha um histórico de dificuldades pessoais e se interessava por temas pouco convencionais. Juntos, os dois compartilhavam um fascínio pelo ocultismo e pela adoração a Satanás, um interesse que solidificou o vínculo entre eles. A princípio, o relacionamento entre Krista e Tedero parecia oferecer algum grau de estabilidade emocional para ambos. No entanto, essa aparente tranquilidade logo foi abalada com a chegada de uma nova estudante no campus, Colleen Ann Slamer, uma jovem de 19 anos vinda da Flórida. Colleen havia se matriculado no mesmo curso de computação que Krista e Tedero, mas sem saber, sua presença desencadeou um novo capítulo sombrio na vida de Krista. A chegada de Colleen provocou sentimentos inesperados em Krista. Embora a nova colega não tivesse intenção de criar conflitos, a insegurança e os traumas acumulados de Krista se manifestaram de forma intensa. Ela desenvolveu um ciúme doentio em relação à jovem, convencendo-se de que Colleen tinha intenções de roubar Tedero ou de ofuscá-la de alguma maneira. Esses pensamentos tomaram proporções cada vez mais irracionais, alimentando um ressentimento que crescia a cada dia. O que começou como uma simples antipatia tornou-se em uma obsessão perigosa, prestes a explodir em consequências irreversíveis. Com o passar do tempo, a mente de Krista começou a alimentar uma perigosa obsessão. Ela estava convencida de que Colleen Slamer, uma colega da universidade, tentava seduzir seu namorado Tedero Shipp. Apesar de Colleen negar veementemente qualquer interesse por Tedero, os ciúmes de Krista cresceram descontroladamente, alimentando discussões constantes entre ela e o namorado.
Consumida pela raiva e pela paranoia, Krista decidiu que precisava ensinar uma lição a Colin e, em sua mente perturbada, começou a traçar um plano macabro. Para concretizar seu desejo cruel, Krista buscou aliados. Ela contou com a ajuda de Tedero, que parecia estar sob total influência, e de Shadola Peterson, uma amiga próxima de 18 anos que também estudava no campus. As três mentes desajustadas uniram-se para planejar o que seria uma execução brutal. Krista e seus dois cúmplices escolheram um local isolado e sinistro para o ato bárbaro. Um antigo moinho abandonado, situado nas proximidades da universidade. A ideia do crime foi envolvida em uma camada ainda mais perturbadora quando Krista declarou que o ato seria um sacrifício humano em homenagem a Satanás. Tedero, submisso ao controle emocional de Krista, aceitou participar do plano sem resistência. No dia 12 de janeiro de 1995, Krista compartilhou sua intenção de matar alguém com um outro estudante, Kim Wade. O comentário, que deveria soar como um alarme, foi tratado por Kim como uma brincadeira de mau gosto. Ele, sem imaginar a gravidade da situação, ignorou completamente a ameaça. Mal sabia ele que sua negligência contribuiria para o desfecho trágico que estava prestes a acontecer. Naquela mesma noite, Krista preparou-se para executar seu plano. Armou-se com um estilete e uma pequena faca de açougueiro, ambas cuidadosamente escondidas sob suas roupas. Então, acordou Colin com um tom aparentemente conciliador. Fingindo querer resolver as diferenças entre elas, Krista a convidou para um momento de descontração. Fumar erva com ela, Tedero e Shadola. Colin, aliviada pela possibilidade de encerrar um conflito, aceitou o convite sem hesitar. Por volta das 20 horas, os quatro jovens deixaram seus dormitórios, caminhando juntos em direção ao bosque. A trilha que seguiram era escura, envolta em uma atmosfera opressiva, e os passos na direção do moinho abandonado pareciam selar o destino de Colin. Ao chegarem ao moinho abandonado, o que começou como um convite amistoso rapidamente se transformou em uma cena de puro terror. Krista, deixando de lado qualquer aparência de cordialidade, deu início ao ataque de maneira abrupta e cruel. Em um tom acusador e carregado de fúria, ela confrontou Colin, alegando que a jovem estaria tentando se envolver romanticamente com Tedero. Surpresa e aterrorizada, Colin negou veementemente as acusações, mas suas tentativas de se defender apenas serviram para alimentar a ira incontrolável de Krista. "Por que vocês estão fazendo isso comigo?" implorou Colin com um rosto banhado em lágrimas e sua voz tomada pelo pânico. A resposta de Krista foi brutal. Com um movimento rápido, ela empurrou Colin com força, derrubando-a, e em seguida desferiu uma joelhada violenta em seu rosto, deixando-a atordoada. Não satisfeita, Krista arrancou as roupas da jovem à força, deixando-a semi-desnuda e ainda mais vulnerável. Nesse ponto, a situação tornou-se ainda mais macabra. Retirando uma faca que havia escondido, Krista avançou contra Colin e, sem hesitação, cravou a lâmina em seu estômago. Mesmo gravemente ferida, Colin reuniu todas as suas forças para lutar por sua vida. Ela conseguiu se desvencilhar momentaneamente, mas sua tentativa de escapar foi interrompida quando Tedero interveio. Ele a derrubou novamente no chão e começou a atacá-la com golpes de faca no peito, ignorando completamente os gritos angustiados que ecoavam na floresta ao redor. Desesperada, Colin tentou apelar à humanidade de seus algozes, fazendo promessas em um último esforço para salvar sua vida. "Se me deixarem ir, eu não conto nada. Vou embora para a Flórida, nem volto mais para o dormitório." Ela suplicava, com a voz embargada pela dor e pelo medo. Mas essas palavras foram recebidas com frieza e desdém. Nenhum dos três demonstrou qualquer traço de compaixão ou hesitação. Durante cerca de 40 minutos, Colin foi submetida a um martírio indescritível, enquanto seus gritos desesperados preenchiam a escuridão da noite. O trio, composto por Krista, Tedero e Shadola, manteve-se implacável. A violência que infligiram foi aterrorizante e meticulosamente cruel. Colin foi saqueada mais de 100 vezes, enquanto a agressão parecia não ter fim. Como se a brutalidade já cometida não fosse suficiente, Krista pegou
a faca novamente e gravou símbolos satânicos no corpo da jovem. Um pentagrama foi marcado em seu peito e outro em sua testa, deixando marcas permanentes que simbolizavam o horror daquela noite. Mesmo após a longa e brutal sessão de tortura, Colin Slammer ainda demonstrava sinais de vida. Sua garganta havia sido cortada e ela lutava para respirar enquanto cuspia sangue. Apesar de sua condição crítica, Colin permanecia viva. Foi então que Krista Pike decidiu que era hora de terminar o que havia começado. Pegando um pedaço de concreto do chão, ela golpeou repetidamente a cabeça de Colin com uma força implacável, até que o último suspiro da jovem foi finalmente dado. Após matar Colin, Krista cometeu um ato ainda mais perturbador. Em um gesto macabro, arrancou um fragmento do esfacelado da vítima e o guardou no bolso de sua jaqueta, tratando aquele pequeno pedaço de osso como um troféu grotesco do crime que acabara de cometer. Tentando minimizar as evidências do assassinato, Krista e seus dois cúmplices, Tedero Shipp e Shadola Peterson, buscaram ocultar os rastros de sangue em suas roupas. Para isso, esfregaram barro sobre o tecido manchado, na esperança de disfarçar as marcas incriminadoras. Em seguida, foram até um posto de gasolina, onde descartaram documentos e as luvas pertencentes a Colin, tentando apagar qualquer vestígio que os ligasse ao crime. De volta ao campus, a ausência de Colin foi notada por Kim Wade, que havia passado a noite anterior com ela. Inicialmente, Kim não desconfiou de nada. Contudo, por volta das 23 horas, Krista apareceu em sua porta, exibindo um comportamento inquietante. Com frieza e um tom de satisfação, ela começou a se gabar do crime que havia cometido, narrando em detalhes cada etapa da tortura e do assassinato. Kim, atordoado, não acreditou de imediato, mas sua incredulidade transformou-se em horror quando Krista retirou do bolso o fragmento de osso que havia arrancado do crânio de Colin e o mostrou a ele como prova. Diante de tamanha brutalidade, Kim ficou paralisado pelo medo e escolheu permanecer em silêncio, incapaz de denunciar o que ouvira e vira. Na manhã seguinte, como se não bastasse o ato hediondo que havia cometido, Krista procurou outra estudante, Stephanie Wilson, para contar novamente a macabra história. Ela descreveu com precisão os detalhes da tortura e do assassinato, mencionando como obrigou Colin a se despir, os golpes desferidos com a pedra e até mesmo os símbolos satânicos gravados no corpo da vítima. Enquanto relatava o crime, Krista exibia um sorriso perturbador, um sinal claro de que estava orgulhosa de sua própria monstruosidade. Assim como Kim, Stephanie não acreditou inicialmente na veracidade da história. Contudo, Krista novamente usou o fragmento de osso como prova e apontou para os seus sapatos, que ainda tinham manchas de sangue, reforçando a autenticidade de seu relato. Stephanie, tomada pelo mesmo terror que havia silenciado Kim, também escolheu não reportar o caso às autoridades. No mesmo dia em que o corpo de Colin Slammer foi encontrado, o funcionário do campus que fez a descoberta contatou imediatamente a polícia. A cena do crime era chocante até para os investigadores mais experientes. Quando os peritos chegaram, confirmaram a brutalidade do ato. O corpo da jovem estava tão severamente desfigurado que seu rosto era praticamente irreconhecível. O caso foi rapidamente designado ao oficial Gerald James Underwood Jr., que assumiu a liderança da investigação. Os primeiros passos da investigação incluíram interrogatórios no campus, onde o oficial Gerald identificou 3 suspeitos principais. Ele decidiu levar esses jovens até o local do crime, na esperança de observar suas reações. Um desses jovens suspeitos era Krista Pike. Durante o questionamento, 2 desses jovens mantiveram-se em silêncio, mas Krista chamou a atenção por seu comportamento estranho. Ela parecia alheia à gravidade da situação, rindo de forma inapropriada e exibindo movimentos inquietos. Enquanto observava Krista, Gerald notou um detalhe peculiar. Ela usava um colar com um pentagrama. O símbolo imediatamente chamou sua atenção, mas naquele momento ele não tinha como saber que esse detalhe seria uma peça crucial na solução do caso. Poucos dias depois, em 14 de janeiro, os legistas divulgaram um detalhe perturbador da autópsia. O peito da vítima havia sido marcado com um símbolo semelhante a um pentagrama.
Ao ouvir a descrição, o oficial lembrou-se imediatamente de Krista e do colar que ela usava. Ele relatou essa observação aos seus superiores e começou a montar um quadro mais claro do que poderia ter ocorrido. Consultando os registros da instituição, os investigadores descobriram que na noite de 12 de janeiro, Colin havia saído com Krista, Shadola Peterson e Tederon Shipp. Entretanto, apenas os três retornaram ao dormitório. Essa informação reforçou as suspeitas contra o trio e a polícia agiu rapidamente. Krista, Tederon e Shadola foram presos e seus quartos foram submetidos a buscas detalhadas. Essas buscas revelaram evidências incriminatórias que solidificaram o caso contra os suspeitos. No quarto de Tederon, a polícia encontrou uma bíblia satânica e um pequeno altar, sugerindo um possível componente ritualístico no crime. Já no quarto de Krista, os investigadores fizeram descobertas ainda mais incriminatórias. Suas calças estavam manchadas de sangue e sua jaqueta continha um fragmento de osso que mais tarde seria identificado como pertencente ao crânio de Colin. Durante seu primeiro depoimento, Krista tentou minimizar sua participação no crime. Ela alegou que a intenção inicial era apenas assustar Colin e dar-lhe uma lição, mas que as coisas acabaram saindo do controle. Apesar de alegar que o assassinato não foi premeditado, Krista colaborou parcialmente, levando os investigadores até o local onde haviam descartado os documentos e as luvas da vítima. No entanto, a polícia não se deixou convencer por sua versão dos fatos. As evidências físicas e o comportamento de Krista durante as investigações sugeriam uma história muito mais sombria e premeditada do que ela estava disposta a admitir. Alguns meses após sua prisão, o julgamento de Krista Pike teve início em 22 de março de 1996 e o caso rapidamente chamou a atenção pública devido à brutalidade do crime. Ela enfrentava acusações de conspiração para cometer crime, assassinato e tortura em decorrência do assassinato cruel de Colin Slammer. Durante o julgamento, o médico legista responsável pela autópsia de Colin forneceu um testemunho devastador, detalhando os ferimentos extensivos que a vítima havia sofrido. Ele afirmou que a maioria das lesões foi infligida enquanto Colin ainda estava viva, evidenciando o grau de violência e crueldade envolvidos no crime. Além disso, a acusação apresentou uma análise psicológica de Krista realizada por Jonathan Henry Pincus, chefe de neurologia da Universidade de Georgetown. Ele argumentou que, devido a um desalinhamento em seus lobos frontais, o cérebro de Krista havia desenvolvido a capacidade de cometer assassinatos desde muito jovem. Essa alegação buscava conectar sua infância traumática aos atos cometidos na vida adulta. A defesa tentou atenuar a responsabilidade de Krista ao levantar questões sobre sua saúde mental e o ambiente negligente em que ela foi criada. Um dos pontos centrais da argumentação foi a acusação de que Carissa, a mãe de Krista, teria consumido álcool excessivamente durante a gravidez, causando danos cerebrais à filha. Carissa, no entanto, negou essa alegação de forma categórica. Outro aspecto explorado pela defesa foi o histórico de negligência e abandono enfrentado por Krista. Mencionaram que seu pai havia assinado papéis para colocá-la para a adoção quando ela era adolescente, ilustrando a falta de apoio parental em momentos críticos de sua vida. O psiquiatra William Kenner, que avaliou Krista, trouxe à tona um diagnóstico de transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline. Ele afirmou que no momento do crime, Krista não tinha controle total sobre seus impulsos, nem sua capacidade de julgamento moral. Kenner também destacou os múltiplos abusos físicos e sexuais que Krista sofreu ao longo da vida, alguns corroborados por relatos de familiares. No decorrer do julgamento, Krista chorava no banco dos réus, enquanto a defesa tentava humanizá-la. Testemunhas de defesa descreveram-na como uma pessoa dócil e frágil, contrastando sua personalidade com a brutalidade do crime. A defesa também alegou que Krista havia sido manipulada por seu namorado, Tederon Shipp, considerado o mentor intelectual do assassinato. A acusação, no entanto, apresentou Krista como uma assassina fria e calculista que planejou e executou o crime de forma deliberada. Segundo o promotor, ela prolongou o sofrimento de Colin de maneira sádica, apenas para satisfazer seus próprios desejos mórbidos. Entre as testemunhas, familiares de Krista, incluindo sua mãe, pai e tia, foram convocados pela acusação.
Eles relataram os comportamentos problemáticos de Krista desde a infância, ajudando a construir a imagem de uma jovem com um histórico de desordem e violência. Após apenas 2 horas e meia de deliberação, o júri declarou Krista Pike culpada de todas as acusações. Sua sentença foi severa, pena de morte por eletrocução na cadeira elétrica. Esse veredito estabeleceu um marco histórico nos Estados Unidos, tornando Krista a mulher mais jovem a ser condenada à pena capital e a primeira mulher a ser executada no estado do Tennessee em mais de 200 anos. Ao ouvir a sentença, Krista reagiu com gritos de choro, mas a decisão do júri permaneceu inalterada. Enquanto isso, Tedero Shipp foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Por ser menor de idade na época do crime, ele recebeu a possibilidade de liberdade condicional em 2026. Já Shadola Peterson, que colaborou com as investigações, declarou-se culpada de cumplicidade e recebeu uma sentença significativamente mais leve, 6 anos de liberdade condicional. Após ser condenada e transferida para a prisão de segurança máxima em Nashville, no Tennessee, Krista Pike passou a viver os dias de uma forma muito diferente daquilo que imaginara. Ela estava agora no corredor da morte, aguardando sua execução, mas o contexto da prisão parecia apenas amplificar seus comportamentos problemáticos. Sem um mecanismo de apoio emocional ou psicológico, Krista se via cada vez mais mergulhada em atos violentos e rebeldes. Em 2001, ela foi envolvida em um incidente alarmante. Juntamente com outra detenta, Krista tentou estrangular uma companheira de cela usando um cadarço. Esse episódio foi um reflexo do crescente distúrbio emocional e da incapacidade de lidar com o ambiente opressor da prisão. O ataque resultou em uma nova condenação, a de tentativa de homicídio, e Krista somou mais uma sentença à sua longa lista de crimes. Em 2012, Krista tentou mais uma vez fugir de sua realidade. Ela arquitetou um plano de fuga com a ajuda de um guarda prisional, Justin Heflin, e de seu namorado, Donald Corrut, um personal trainer com quem trocava cartas desde a prisão. O plano envolvia a obtenção de uma chave mestra que permitiria a Krista e seus aliados escapar da prisão. Donald pagou Justin para que ele copiasse a chave, acreditando que a fuga era possível. No entanto, o plano foi frustrado antes que tivesse chance de se concretizar. As autoridades descobriram a conspiração e tanto o guarda quanto o namorado foram presos. Justin, por sua vez, cooperou com as investigações, o que resultou na sua libertação das acusações e o livrou de uma possível pena. Já Donald, que havia participado ativamente da trama, foi condenado a 7 anos de prisão. O caso de Krista Pike, com seus altos e baixos de violência e tentativas de fuga, chocou a opinião pública de maneira profunda. Sua história não passou despercebida e a repercussão foi tamanha que inspirou a produção de diversos documentários, séries e livros. O livro Um Amor para Morrer, de Patricia Springer, também abordou a história de Krista, levando sua trajetória trágica a um público ainda mais amplo. A vida de Krista Pike continuou a gerar fascínio e horror, transformando-se em um caso emblemático da violência, trauma e a busca por fuga de uma jovem cuja vida foi marcada pela dor e pelas escolhas extremas que tomou. Por trás da notoriedade do caso de Krista Pike, escondia-se a dor inconsolável da família de Colin Slammer, cuja vida foi brutalmente ceifada. Sua mãe, May Martinez, viveu anos de sofrimento, marcada não só pela perda da filha, mas pela luta constante para garantir que a memória de Colin fosse tratada com dignidade. Um dos maiores obstáculos era o fragmento do crânio de Colin, retido pelas autoridades como prova do processo judicial. Em diversas entrevistas, May expressou sua indignação diante da frieza demonstrada por Krista Pike e a sua convicção de que Colin havia sido escolhida como vítima de um ritual satânico. Para ela, a dor da perda era ainda mais aguda quando pensava no sofrimento de sua filha, que foi brutalmente assassinada em circunstâncias tão macabras. May compreendia a importância do fragmento do crânio como evidência crucial no caso, mas seu desejo era outro. Ela queria que fosse feito um molde do fragmento para essa finalidade e que o original pudesse ser entregue a ela para ser cremado junto com os restos mortais de Colin. Ela acreditava que com isso daria à sua filha a chance de descansar em paz.
Enquanto aguardava a resposta das autoridades, May guardava em sua casa na Flórida a urna com as cinzas de Colin que haviam sido enviadas por correio em caixas, simbolizando o peso da perda e a frustração de um luto incompleto. Mesmo após tantos anos de dor, em 2023, May ainda estava em uma batalha constante por justiça. Ela buscava um funeral digno para sua filha e, ao mesmo tempo, uma resposta clara sobre o fragmento de crânio que ainda estava retido pelas autoridades. Enquanto isso, a vida de Krista Pike, que havia sido sentenciada à morte, continuava a ser marcada pela permanência no corredor da morte, uma realidade que parecia dilatar o sofrimento de todos os envolvidos. Em 2023, Krista Pike deu início a uma nova luta, desta vez no sistema judicial. Ela entrou com uma ação judicial alegando que desde 2010, quando a pena de morte de sua companheira de cela, Gail Owens, foi comutada, ela vinha sendo mantida em isolamento em uma prisão solitária. Krista argumentava que a pena de morte e a prisão solitária não eram justas, considerando que as sentenças são individuais, e ela permaneceu isolada devido à mudança na sentença de sua companheira de cela. Ainda no mesmo ano de 2023, Krista Pike, com o apoio de seu advogado, fez uma solicitação para que sua pena de morte fosse comutada para prisão perpétua. O argumento central era que a única diferença entre sua sentença e uma pena menos severa era um simples detalhe: a diferença de 1 ano de idade. Se Krista tivesse 17 anos no momento do crime, sua pena teria sido diferente, argumentavam os advogados. Durante as audiências, a defesa destacou as tentativas contra a vida que Krista havia feito ao longo dos anos, assim como os sintomas de transtornos mentais que ela manifestou na adolescência. A defesa argumentava que ela nunca havia recebido o tratamento adequado para o transtorno bipolar e transtorno de estresse pós-traumático, condições que contribuíram para seu comportamento e suas ações violentas. O psiquiatra que acompanhava Krista desde 2002 atestou uma melhora significativa em seu quadro, graças ao uso de medicação adequada. A defesa ainda argumentou que, como o cérebro de jovens só se desenvolve completamente aos 21 anos, Krista merecia uma segunda chance para a reintegração, uma oportunidade de recomeço. Contudo, apesar dos esforços da defesa, o pedido de comutação foi negado em outubro de 2023, embora ainda houvesse a possibilidade de novos recursos. Em entrevistas mais recentes, Krista Pike assumiu a responsabilidade por seus atos, expressando arrependimento pelo crime que cometeu. Ela reconheceu a brutalidade do que fez e, embora já estivesse cumprindo sua sentença, parecia refletir sobre o impacto de suas ações. Por outro lado, May Martinez continuava a clamar pela execução de Krista. Para ela, o sofrimento de sua filha Colin não podia ser apagado por arrependimentos ou tentativas de reabilitação de Krista. Aos 47 anos de idade, Krista ainda permanece no corredor da morte, enquanto o debate sobre a justiça de sua sentença continua a ser levantado. Seria possível a reintegração de Krista Pike à sociedade, considerando sua história de trauma e os arrependimentos expressos? Ou será que a brutalidade e a premeditação do crime cometido justificam a aplicação da pena capital, sem a possibilidade de perdão ou de uma nova chance? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixe seu like para fortalecer o canal e me ajudar a trazer mais histórias impactantes como essa. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.